45, parágrafo 1º, diz o seguinte, olha, esse recadinho é para todos os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. O que é isso? Terão caráter pessoal. A Constituição, ela pede que haja uma análise não superficial da situação do contribuinte, mas uma análise mais pessoal, mais interna, para que se possa verificar se aquele contribuinte, ele efetivamente tem capacidade de contribuir de acordo com a riqueza que ele manifesta. E isso tudo tem como fim buscar o princípio da isonomia no seu sentido material. Existe a isonomia no seu sentido formal, onde eu olho duas situações aparentemente iguais e as trato da mesma maneira. Mas existe o princípio da isonomia no seu sentido material, onde eu olho para duas situações que, muito embora aparentemente elas sejam iguais, no fundo elas têm diferença. Nós temos como exemplo a questão das ações afirmativas, a questão das cotas, né, da racial. Nós temos aqui duas pessoas, uma branca e uma negra. Nós temos duas pessoas, são duas pessoas iguais. Mas se nós analisarmos a estrutura histórica dessas pessoas, racial, nós vamos perceber que o negro ele encontra muita dificuldade, muita discriminação ainda hoje racial. Então, por conta disso, embora pareçam estar em situações equivalentes, eu vou dar um tratamento diferenciado a essa pessoa aqui, justamente para que ela possa se igualar no seu sentido material, na verdade, na situação concreta, a esse branco. Possa ter as mesmas oportunidades que essa pessoa aqui, porque nós ainda vivemos um preconceito racial, uma discriminação racial. Então, eu tenho a necessidade de tratá-la de formas diferentes, embora ambas manifestem a mesma situação. Estamos juntos até aqui? Então, o que o Constituinte está pedindo aos entes federados é que ele traga isso para a questão tributária. É que sempre que possível, ele analise se realmente aquele contribuinte que, muito embora aparente a mesma situação que o outro, ele tenha realmente condições de pagar, capacidade de contribuir como o outro. Um exemplo disso é assim, olha, imagine você conhecer fulaninho que ganha 15 mil reais. Fulaninho A ganha 15 mil reais e B também ganha seus 15 mil reais. Só que A tem 3 filhos, tá? Então ele tem 3 dependentes e B é solteiro. Aparentemente eles manifestam a mesma riqueza, certo? Só que se nós analisarmos, B é muito mais rico do que A. E por que B é muito mais rico do que A? Porque A precisa desses 15 mil para sustentar a ele e mais 3 bocas. E esse B, ele usa os 15 mil só para uma pessoa. Então, no fundo, eles não estão na mesma situação. Eles aparentam a mesma situação, mas eles não estão na mesma situação. E é por conta disso que o Estado faz de tudo para tributar A com menos peso do que ele tributa B. E a exemplo do que eu estou falando, nós temos a questão dos abatimentos, das deduções do imposto de renda, do IR. O IR é um imposto que tem esse caráter pessoal. E é por isso que é tipo de imposto, nós vamos tratar dessa classificação de forma separada posteriormente, é tipo de imposto pessoal e não real. Pessoal porque ele leva em consideração a condição da pessoa, tá? Então, a Constituição pretende que sempre que possível o ente tributante busque verificar a condição da pessoa, aplicando-se aí o princípio da isonomia. Lembrando, ó, isso aqui atende ao princípio da isonomia no seu sentido material, tá? Então, sempre que possível. Mas por que o próprio Constituinte diz sempre que possível? O Constituinte usa a expressão sempre que possível, meu aluno, deixa eu mudar de cor. Ele usa a expressão sempre que possível porque existem existem impostos que não levam em consideração a vida da pessoa, mas o objeto. Então, se eu estou levando em consideração o objeto, eu não tenho como analisar a vida pessoal da pessoa. Se eu estou tributando a propriedade de um veículo automotor, se todo mundo comprou uma BMW, não importa quanto ele ganha. Ele manifestou a riqueza sobre a BMW, eu estou tributando a propriedade, eu não estou tributando a pessoa. Eu estou tributando quem tem aquela propriedade. Então, esse tipo de tributo é imposto de classificação real e não pessoal. E não é possível aí aplicar o princípio da pessoalidade. Então, é por isso que o Constituinte falou, olha, sempre que possível for, aplique o princípio da capacidade contributiva, que é justamente tributar aqueles que efetivamente demonstrem riqueza ao comparar com o outro de forma material, de forma a aplicar a igualdade no seu sentido material, e não aparente e não formal. Podem aparentar a mesma situação, mas efetivamente não estarem na mesma situação.
Mas nem sempre isso vai ser possível. Isso é possível na questão da instituição do imposto de renda, da cobrança do imposto de renda, mas já não seria possível na questão da cobrança do imposto que incide sobre a propriedade de veículo automotor, por exemplo, tá? Porque é espécie de tributo real, de imposto real e não pessoal.